ao longo destas 2 horas e começamos precisamente por falar de psoríase e os cuidados que as pessoas com psoríase devem ter nesta altura do ano. É nosso convidado o Dr. Rui Santos, médico dermatologista, a quem muito agradeço por estar no consultório. Obrigada, Sr. Doutor, é sempre muito bom poder contar consigo. Portanto, apesar de não ser contagiosa, falava aqui há pouco de algum estigma que ainda pode estar associado precisamente à psoríase, continua a ser alvo desse estigma social e com um grande impacto emocional nestes doentes. Boa tarde, Luciana. Obrigado mais uma vez por me receber aqui para falar desta doença tão relevante. É verdade, a psoríase é ainda hoje em dia alvo de estigma social e que limita muito para além da pele a vida das pessoas. É preciso notar que a psoríase, historicamente, até bem próximo, até o século XIX, era considerada, de facto, uma doença semelhante à lepra e, portanto, os doentes eram estigmatizados, eram ostracizados e viviam um bocadinho à margem da sociedade. Portanto, estamos a falar de uma doença que, desde sempre, foi, de facto, pelo seu impacto visual na pele, sempre foi, de facto, vista pelas outras pessoas como um alerta para não se aproximarem, não é? Não se aproximam. Hoje em dia continua a ser uma queixa muito frequente dos doentes, sobretudo quando têm psoríase em áreas expostas, nas mãos, na cara, e trabalham indiretamente com o contacto com o público, notam este afastamento quase automático das pessoas quando estão em contacto com elas. E isto gera, naturalmente, para além do desconforto, que falaremos mais tarde, com certeza, que a própria doença traz na pele, é uma doença que afeta a pele, sem dúvida, mas vai muito para além dessa, não se esgota na pele, tem muitas outras comorbilidades associadas, hoje em dia sabemos muito sobre isso, mas, de facto, a parte psicológica, o impacto psicológico, a redução da autoestima, os sentimentos de vergonha, de isolamento, que, de facto, vai afetar a parte psicológica, a vida social, profissional e sexual dos doentes. E, portanto, é sem dúvida uma causa relevante de ansiedade, de depressão. Muitas vezes associada, não é? Muitas vezes é de facto uma comorbilidade muito frequente nos doentes com psoríase. Portanto, os doentes com psoríase não devem, de modo algum, ser apenas observados por um dermatologista. A pessoa deve ser tratada como um todo e, portanto, o apoio de outros colegas de outras especialidades que naturalmente tratam e abordam nestas questões do foro da saúde mental de uma forma com muito mais destreza que um dermatologista. E, portanto, essa referenciação, caso o dermatologista verifique, e essa avaliação deve ser feita de forma sistemática em todas as consultas, essa referenciação deve ser feita por um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, que possa, de facto, também auxiliar neste contexto. Claro que a dermatologia também tem um impacto importante. De facto, hoje em dia não há cura para a psoríase, como é evidente. É uma doença que é crónica, como disse, não contagiosa, e isto é importante. Eu acho que isso é essencial, não é? É sem dúvida, portanto, não é de facto contagioso, e isto é claro, não é? Não há nenhum problema em mexer em lesões com psoríase. A psoríase é uma doença que é causada por uma base genética, portanto, há de facto uma série de alelos genéticos já bem identificados e que de facto condicionam este risco aumentado de ter psoríase. Nós não apanhamos psoríase, ninguém apanha psoríase, manifesta uma psoríase que estará já previamente predisposta a ela no seu código genético. Sabemos que isto em famílias com pais afetados, ou 2 pais afetados, ou irmão afetado, o risco vai sempre incrementando, vai sempre crescendo. E, portanto, ninguém apanha psoríase, não há problema nenhum em lidar, em mexer, não se apanha nada. E, portanto, isto é um estigma que os doentes ainda hoje têm que lidar e que sofrem muito com isso. Porque, e ainda bem que fala desta forma, precisamente, sobre este estigma, porque não vai muito tempo. Recebemos chamadas de telespectadores, de familiares com psoríase e que nos colocam aqui essa dúvida se de facto é ou não contagioso e, portanto, leva a este isolamento, muitas vezes, dos doentes. É uma doença difícil de controlar, Sr. Doutor? Ora bem, é uma doença que tem um espectro clínico largo, ou seja, é uma doença muito prevalente, atenção, é uma doença que é muito comum, muito mais comum que se calhar que as pessoas imaginam. Estima-se que cerca de
4% da população mundial tenha, ou seja, estamos a falar de 60 milhões de pessoas no mundo inteiro que têm esta doença, mas, felizmente, na esmagadora maioria dos casos, eu diria 3/4 dos casos, são psoríases consideradas ligeiras, são formas limitadas de psoríase. E estas formas limitadas de psoríase, hoje em dia, consegue-se, na maior parte dos casos, dar uma boa resposta, uma resposta satisfatória. Mesmo para os casos mais graves, a psoríase é, para termos uma noção, nos últimos 20 anos, provavelmente uma das doenças a nível terapêutico que se evoluiu mais. Há, de facto, uma série de medicamentos novos a surgir, e continuam a surgir cada vez mais medicamentos novos, que hoje em dia, mesmo nestes casos difíceis, o objetivo já não é melhorar, é pele limpa ou quase limpa, é o que se pretende. Claro, existem outras barreiras à prescrição destes medicamentos, como se calhar vamos falar um bocadinho mais à frente sobre eles. Mas, sim, eu diria que, de um modo geral, se o doente for bem acompanhado, se cumprir a terapêutica, conseguimos um bom controle da doença em uma boa parte dos casos. Claro que todos os medicamentos têm os seus efeitos laterais, estes não são exceção. Desde as pomadas aos comprimidos, às injeções, todos eles têm desafios muito próprios, e mesmo as formas limitadas com as pomadas muitas vezes acabam por ser difíceis de aplicar, e a compliance, ou seja, a adesão do doente à terapêutica, vai-se perdendo com o tempo. Dá trabalho, é incómodo, as pomadas muitas vezes acabam por incomodar tanto ou mais. Tem que haver um compromisso aqui dos doentes, não é? Fácil, com este tratamento. Estamos aqui a passar algumas imagens de pessoas com psoríase. Este diagnóstico é clínico ou há mais algum exame específico para confirmar a doença? Não, o diagnóstico de psoríase é clínico, na esmagadora maioria dos casos. Portanto, havendo uma suspeita e sendo referenciado por um dermatologista, 99% dos casos, o diagnóstico é feito apenas por estas lesões que nós vemos. Portanto, as lesões elementares, a história familiar, a evolução da doença, tudo isso é, na maior parte dos casos,